Agradeço em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Dá um oi aí para quem está perto de você. Obrigado. Fala aí com pelo menos 3 pessoas. Queria que o pessoal ajustasse meu microfone, por favor. Aleluia, glória a Deus. Amém. Pode colocar um pouquinho de retorno para mim, por favor. Oi, glória a Deus. Amém. Bom dia, querido. Tudo bem com você? Está pronto para receber a palavra de Deus? Glória a Deus. Quero dar as boas-vindas. Se você está nos visitando hoje pela primeira vez, sinta-se em casa. Você também faz parte da nossa família. É sempre uma alegria e um prazer receber você aqui. Volta mais vezes. Essa semana enquanto eu meditava e buscava ao Senhor uma palavra para trazer para a igreja, o Senhor me lembrou de uma mensagem. Eu olhei a data, 8 de outubro de 2018. 8 de outubro de 2018. Eu compartilhei parte dela na última quinta-feira. E vamos continuar falando sobre esse mesmo tema. Amém? Se você não veio na quinta, graças a Deus pelo YouTube, hoje fica tudo registrado, você pode consultar lá depois. E aí ontem, a Melissa estava dormindo à tarde, a gente estava na sala e meu pai tinha comentado sobre um filme. Fiquei uns dias lá em Campo Grande, semana passada, e a gente começou a assistir esse filme, já era tarde, a gente dormiu no meio do filme. Eu estava roncando do lado, ele roncando do outro, aí um olhou para a cara do outro, vamos dormir. Mas a gente foi dormir, ele já tinha assistido, ele estava me fazendo companhia. Aí ontem eu lembrei do filme e a gente começou a assistir. Enquanto eu assisti o filme, o Senhor acendeu a lâmpada. Eu falei, é isso mesmo que a igreja precisa ouvir. Não é um filme cristão, mas eu queria recomendar, se você quiser assistir, né? Não vai falar de Deus, da Bíblia, mas também não tem cenas que você não pode assistir, amém? Hoje em dia é difícil, né, você peneirar algum filme que possa ser assistido, recomendado de púlpito, inclusive, mas esse filme eu posso recomendar ele de púlpito. Está na Amazon, a plataforma da Amazon. O nome do filme é A Milhões de Quilômetros. Alguém já ouviu falar sobre esse filme? Assistiu? Não? Ninguém, né? É filme de nerd, né? Mas eu vou dar só um pouco de spoiler para você do filme, tá? Não vou contar o filme inteiro, porque eu quero que você assista, se você quiser também, se você gosta. Enfim, mas fala da história, é uma história real, tá? É baseada em fatos reais, não é ficção, baseada em fatos reais, de alguém que tinha um sonho. Uma criança tinha um sonho, e certa vez a professora da escola perguntou para ele assim: escreva uma redação sobre o seu sonho. O que você quer ser quando crescer? Qual é o seu sonho? E ele desenhou uma nave espacial. E o sonho dele era ir para o espaço, ele queria ser astronauta. Ele era um imigrante na Califórnia, mexicano. Ele é mexicano, mas era imigrante na Califórnia. O filme não trata se eles entraram lá de forma legal ou não. O fato é que me parece que ele já nasceu lá, ou cresceu lá na Califórnia, e ele trabalhava com colheita de plantio. Era um trabalho muito pesado para ele e para sua família. E eles diversas vezes se questionavam: nossa, pai, mas que trabalho duro, né? Que trabalho pesado e tudo mais. O fato é que ele era um bom aluno na escola, ele era rápido em matemática, em cálculo. E resumindo bem a história, porque eu não quero contar o filme inteiro, senão você não vai assistir depois, ele deseja fazer uma faculdade, toda a sua família se muda para uma cidade onde tem uma universidade chamada Universidade do Pacífico, e ele cursa engenharia lá, ele faz engenharia, e ele se forma em meio a impossibilidades, era alguém improvável. Depois ele entra num laboratório de pesquisa, desenvolve ali alguns trabalhos, e ele, com a cara de mexicano, né, as pessoas acham que ele é zelador, e quando ele chega para se apresentar para um novo emprego, a pessoa dá um molho de chaves para ele, achando que ele era zelador. E mostra onde era a despensa e tudo mais. Enfim, ele chega lá, ele é, no primeiro momento, ridicularizado,
Mas o fato é que ele tinha um sonho de entrar na NASA, de ser um engenheiro da NASA e ir para o espaço. E ele começou a se candidatar para o programa de treinamento espacial. Eu não vou contar quantas vezes ele tentou e foi negado. E ele casou, teve muitos filhos. Estou contando o filme inteiro, né, gente? Amor, tá tudo bem aí? Estou contando o filme inteiro, não? Tá? Então vou pular uma parte para não dar muito spoiler. O final das contas, irmãos, é que ele encontra muita dificuldade, muitas impossibilidades, muitos nãos. E de fato é um programa muito concorrido, porque você concorre com o mundo inteiro. Quem não quer ser um engenheiro da NASA? E ele tentou várias vezes e sempre foi negado. E ele, uma conversa com a esposa dele, o que você não tem que os outros têm? E ele começa a falar um monte de coisa. E os requisitos para entrar em um lugar como esse é saber mergulhar, pilotar avião e várias outras coisas, habilidades. E ela perguntou para ele: o que te impede de fazer? Ele falou: isso. O fato é, irmãos, que ele começa uma jornada, porque ele falou: esse é o meu sonho, e se é o meu sonho, minha esposa está junto comigo, minha família me apoia, eu vou conseguir. Amém? Bom, é uma história real, fatos reais. No final, ele vai para o espaço, é o primeiro imigrante mexicano a ir ao espaço. Mas vale a pena assistir. Enquanto eu estava assistindo aquele filme, Deus foi falando comigo grandes coisas. Porque nada nessa vida, irmão, é de graça. Amém? Olha para a pessoa que está ao seu lado e fala assim: nada é de graça. Sempre há uma colheita depois do plantio. Ninguém colhe nada de graça, irmãos. Tem que ter esforço. Amém? A gente precisa perseguir aquilo que queremos alcançar. Agora, se aquele homem estava em busca de um sonho natural, de algo que ele tinha desejo de conhecer o espaço, e ele fez tudo aquilo para conseguir atingir o seu sonho, que era um sonho natural, imagina o que nós devemos fazer, irmãos, para perseguir os sonhos de Deus ao nosso respeito. Amém? Será que a gente está fazendo pouco caso com a ideia que Deus tem para a nossa vida, com o projeto de vida que Deus tem para nós? Será que estamos colocando o mesmo esforço? O fato, irmãos, é que vamos viver a vontade de Deus de forma plena, alcançar o objetivo pelo qual nós fomos criados, o nosso propósito de vida, se realmente dermos a nossa vida para alcançar isso. Amém? Eu quero falar um pouco sobre visão essa manhã. Amém? Visão. Fala comigo assim: visão é uma revelação de Deus a respeito do meu propósito. Amém? Quando Deus ele te dá uma revelação ou uma orientação com relação ao seu propósito de vida, é como se Deus te desse um vislumbre do futuro que Ele deseja para você. É como se Ele te desse uma imagem por dentro do que você deve realizar, do que você deve alcançar. Amém? Quem aqui tem uma imagem por dentro de como deveria ser o seu futuro? Se você tem uma clareza por dentro, como esse homem tinha de ir para o espaço, era algo natural, mas isso nos dá uma ideia do que deve nos consumir por dentro. Amém? Se você tem essa imagem dentro de você, essa visão, essa revelação de Deus, e eu posso dizer que é um projeto de Deus, o projeto que Deus tem para você. Se você tem esse vislumbre por dentro, irmão, sabe o que é isso? Uma visão que Deus te deu. E ela não se cumpre pelo simples fato de você desejar isso. Não é um simples desejo humano, é algo que vem do coração de Deus. E Ele compartilha no seu espírito. Amém? E esse Deus que compartilha essa visão no seu espírito, Ele também tem as direções, os passos, para que você alcance aquilo que Ele te designou para fazer. Nós podemos ver na Bíblia, ninguém realizou algo grande para Deus na Bíblia, sem ser movido por uma visão. Todos receberam uma visão de Deus, todos receberam esse projeto de Deus, para realizar aqui na terra. Amém? E nada foi feito sem
esforço, sem uma vida dedicada a ouvir a voz de Deus, a ouvir as direções de Deus. Em meio aos processos, eles erraram, mas eles não desistiram da visão de Deus. Amém? Eu posso citar para você alguns exemplos. Quem lembra aqui da história de Abraão? Abraão recebeu uma visão de Deus, um projeto de Deus. Que projeto é esse? Qual foi a visão? Deus falou para Abraão: eu vou te fazer pai de muitas nações. Amém? Eu vou te fazer pai de muitas nações. Esse projeto é grande, sim ou não? Sim. Estava falando da influência de Abraão, que dele sairiam nações. Só que tinha um problema no meio do caminho. Sara era estéril. Eles nunca tinham tido filhos durante o seu casamento. Eles não podiam ter filhos. Eles eram velhos já, sem filhos. Mas Deus deu a Abraão uma promessa, uma visão, um projeto. Está lá em Gênesis capítulo 12, verso 1, Gênesis 12, 1, vai dizer: o Senhor disse a Abraão, vou ler na NVT: sai da sua terra, do meio dos teus parentes e da casa do teu pai, e vá para uma terra que eu lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação, e o abençoarei. Engrandecerei o seu nome, e você será uma bênção. Aí, o projeto: vou te fazer uma grande nação, eu vou te abençoar, vou multiplicar a sua descendência, vou abençoar a sua descendência. Abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Uau! Que projeto! Que ideia de Deus! Amém? Por meio da sua obediência, por meio da visão que eu coloquei no seu coração, todas as nações da terra, todos os povos da terra serão abençoados. Amém? Nós sabemos que esse projeto se culminou na vinda do Messias, em Jesus, porque Jesus é descendência de Abraão. Mas eu pergunto para você: Abraão enfrentou problemas, sim ou não? Incertezas, porque ele não sabia de tudo. Tinha brechas no plano, sim ou não? Sim. Havia incertezas nesse projeto, sim ou não? Sim. Ele não sabia como isso ia acontecer. Ele olhou para a sua idade, olhou para a idade de Sara, eles nunca haviam tido filhos. Haviam incertezas, como vai ser? Ele sabia o que, mas o como, ele não sabia. Amém? Fala comigo assim: o que depende de mim, em aceitar o projeto, a ideia de Deus, a visão de Deus, mas o como, é com Ele. Como vai ser? Eu não sei, irmão. Tem coisas que Deus falou comigo. Como vai ser? Eu me pergunto, como vai ser? Eu não sei. As pessoas começam, como vai fazer? Não sei. Eu sei o quê, mas o como não é comigo. O como é com Deus. Você faz o possível, irmãos, mas o impossível é Deus quem faz. Às vezes ficamos olhando as nossas inabilidades, incertezas, fraquezas, e pensamos: não sou capaz, não é possível. Nasci na família errada, estou na cidade errada, estou no emprego errado, e começa a ver o que não é. Mas a visão vai te encher de chama por dentro. A visão que Deus te deu, irmãos, vai te fazer permanecer em lugares difíceis, vencer circunstâncias contrárias, porque quando você olhar para a visão sempre vai ser maior do que qualquer problema, qualquer circunstância, qualquer incerteza. Amém? Aleluia. Moisés foi fiel, ele perseverou diante das adversidades, das circunstâncias, e a Bíblia vai contar o final da história. Ele tem um filho, o filho da promessa, ele tem uma descendência abençoada, é o povo de Israel, que veio o Messias, e com o Messias todas as nações da terra foram abençoadas. Essa palavra se cumpriu, sim ou não? Sim. Ele foi fiel à visão celestial? Sim. Quando olhamos para a vida de Moisés, Moisés também recebeu uma visão de Deus. Qual a visão de Moisés? Moisés, liberta o meu povo do Egito e leva eles para a terra prometida.
Essa foi a ideia de Deus, o projeto de Deus para Moisés. Moisés foi escolhido para essa grande missão. Agora eu pergunto para você, Moisés enfrentou insegurança, sim ou não? Sim. O primeiro questionamento que ele fez para Deus foi: Deus, eu sou gago. Em outras palavras, eu sou pesado em línguas. Isso me fala que Moisés tinha dificuldade de se comunicar, irmão. Como que ele vai liderar milhares, centenas de milhares de pessoas? Com dificuldade para se comunicar. Eu sou pesado em línguas. Eu vou em nome de quem? Moisés também pulou etapas. Quando ele morava no Egito, ele mata um egípcio, porque sabia que o seu povo estava sendo escravizado, e ele fica indignado, ele mata um egípcio. Era essa forma que Deus queria que ele fizesse? Não. Ele foge, fica muito tempo longe do seu povo. Mas o chamado de Deus, a visão que Deus havia para ele, não deixou de perseguir ele. E Deus fala com ele: Moisés, está na hora de voltar e libertar o meu povo. Isso está lá em Gênesis capítulo 3, verso 10. Agora vá, pois eu o envio ao faraó. Você deve tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Se você for olhar bem a história, você vai ver que ele encontrou muita adversidade, resistência. Tanto dos egípcios, do faraó, quanto também dos israelitas, do próprio povo de Israel. Olha só o que esse povo falou. Êxodo capítulo 14, verso 11, vai dizer assim: e disseram a Moisés: por falta de túmulos no Egito, você nos trouxe para morrermos aqui no deserto? Olha só, Moisés vai, liberta o povo, agora está no meio do deserto. O povo de Israel está questionando ele, falando assim: olha, foi por falta de túmulo, é porque não tinha túmulo lá no Egito que você nos trouxe para morrer aqui no deserto? O que você fez conosco, tirando-nos de lá? Já lhe dissemos no Egito: deixe-nos em paz, seremos escravos dos egípcios. Antes ser escravo no Egito do que morrer no deserto. Olha só, o povo escolhido de Deus, o povo de Israel, agora falando para Moisés, o libertador deles, dizendo assim: eu prefiro a segurança da escravidão do que as incertezas da liberdade. Era melhor ter sido escravo, ficado escravo no Egito, do que estar incerto aqui no deserto. Então Moisés enfrentou dificuldades, sim ou não? Incertezas. Em diversos momentos o plano que ele tinha brechas, lacunas. Ele não sabia como, o povo perguntando: como vai ser, Moisés? E aí, a gente vai morrer no deserto? E ele não tinha todas as respostas, ele só tinha uma missão, uma visão: eu vou conduzir vocês à terra prometida. Está me acompanhando até aqui? Talvez você tenha incertezas, inseguranças, você não sabe como as coisas vão se encaixar. Mas uma coisa precisa estar clara no seu coração: a visão tem que estar clara. Eu não sei como, mas o que, eu sei. Amém. Vamos olhar para Paulo. Paulo recebeu uma visão de Deus, sim ou não? Que visão que Paulo recebeu? Pregar o evangelho aos gentios. É uma visão clara. Amém? Dê a sua vida e pregue o evangelho aos gentios. Após a sua conversão, indo para Damasco, o próprio Jesus aparece para eles. Paulo, na época, Saulo, perseguia os cristãos, matava crente, perseguia. Jesus aparece para ele em visão e diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? E Jesus comissiona ele para salvar, pregar o evangelho aos gentios. Paulo passa de perseguidor de cristãos a um dos maiores apóstolos.
Agora, Paulo enfrentou críticas, sim ou não? Oposições, prisões, até apedrejamento. Mas ele não desistiu de pregar o Evangelho. Em vários momentos ele não tinha certeza, havia brechas no plano. Ele não tinha certeza do que realmente iria acontecer, do que esperava ele em alguns lugares, mas uma coisa ele não fez. Ele não olhou para trás. Ele não desistiu. Olha só o que diz Atos capítulo 9, verso 3, vai dizer assim. Atos 26, 19. Portanto, rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Ele recebeu uma visão e ele fala, olha, eu não fui desobediente. Mesmo que isso custasse a minha vida, eu não fui desobediente à visão celestial. 2 Coríntios 11, 24, vai dizer um pouco do que Paulo enfrentou. Vai dizer assim, 2 Coríntios 11, 24. 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites. 3 vezes fui golpeado com varas. 1 vez apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. Passei 1 noite e 1 dia no mar. Viajei muitas vezes. Enfrentei perigos nos rios, perigo de assaltantes, perigo dos judeus, perigo dos gentios, perigo na cidade, perigos no deserto, perigos no mar e perigo de falsos irmãos. Até na igreja ele sofreu perigo. Verso 27, trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir, tive fome e sede, muitas vezes fiquei em jejum, passei frio e andei nu. Você acha que ele passou problema, sim ou não? Mais do que você? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Você já foi apedrejado? Quase morto ao ponto de precisar ser ressuscitado, praticamente. Então, eu observo algumas coisas. Eu poderia dar muitos outros exemplos, e ainda vou dar nessa mensagem. Mas você percebe que a visão de Deus para a nossa vida, ela vai exigir sacrifício, renúncia, ela vai exigir permanecer confiante, animado, diante de impossibilidades, diante de um não, diante de portas fechadas. Deixa eu te dar algumas características aqui da visão divina que Deus tem para você. Primeiro, quando Deus te dá uma visão, ela é clara e específica. Ela dá direção para a nossa vida. Amém? E quando eu falo de visão, irmãos, alguém pode perguntar para você, qual a visão que você tem, o que você espera do futuro? Pessoas que não têm uma clareza a respeito da visão de Deus, ou do projeto que Deus tem para ela sempre vai olhar para o natural, ela vai dizer que o projeto de vida dela é ter uma casa, é morar na beira da praia, é ter um carro, é ver os filhos na faculdade, e ponto. São coisas naturais, são conquistas meramente humanas e naturais. E eu não estou falando que essas conquistas, elas não vão te acompanhar, claro que sim. Agora, não é o propósito da sua vida. Amém, irmão? Porque a visão que Deus vai te dar, ou te deu, não tem a ver apenas com realização pessoal. Mas em meio a essa visão, você encontra a realização pessoal. Mas você não é o centro das atenções. Você não é o foco. Amém? Deus, Ele vai usar você para afetar o destino de pessoas, da sua comunidade, talvez da sua cidade, do seu país e talvez até do mundo inteiro. Amém? A visão que Deus me deu é diferente da visão que Deus te deu. Não existe competição no reino de Deus.
Eu não posso comparar os meus resultados com os seus resultados, porque a visão que Deus me deu é diferente da visão que Deus te deu. Quem está me entendendo? Amém? Aleluia. Então você precisa ter clareza a respeito do que Deus chamou você para fazer. E se você ainda não tem essa clareza, eu quero despertar você para isso. Faz uma oração. Sai daqui desse culto destinado a buscar em Deus. Deus, eu estou meio perdido. Me dá uma direção para a minha vida. Deus, me traz com clareza. Espírito Santo, me mostra com clareza o que você tem para mim. Porque eu sei que é nesse lugar que eu vou encontrar realização. É nesse lugar que eu vou ser pleno. É nesse lugar que o Senhor, a graça do Senhor vai me assistir. Amém, irmãos? Os planos de Deus já são abençoados. Siga os planos de Deus e você vai ter uma vida plena. Não uma vida sem circunstâncias, sem adversidades, não é isso? Mas é uma vida de realização. Amém? Alguém que recebe uma visão de Deus, entendeu esse projeto de Deus, ela sempre se desafia ao status atual, às condições atual, ao status quo, que a gente chama. É como as coisas estão funcionando, como está tudo funcionando. Sabe que alguém que tem uma visão de Deus só vai parar, irmãos, quando der o último fôlego nessa terra. Alguém que tem uma visão de Deus não se aposenta. Alguém que tem uma visão de Deus vai trabalhar todos os dias da sua vida, buscando realizar aquilo que Deus, a tarefa que Deus confiou em suas mãos. Amém, irmãos? Quando você tem uma visão da parte de Deus, você não se acostuma como as coisas estão. É sempre desafiado a sair do comodismo, uma situação de conforto, porque nós não estamos acostumados a ficar confortável com mudança. Toda mudança gera desconforto, sim ou não? Toda mudança gera desconforto. Não é confortável mudar, irmãos. Mas alguém que tem visão, ele precisa se acostumar a ficar desconfortável com mudanças. e mudar, e crescer, e fazer. Aleluia. A visão que Deus te deu não transforma só você, mas transforma a vida dos que estão perto de você, da sua família, dos que encontram com você, das pessoas que estão ao seu redor. Amém? E quem sabe Deus te deu uma ideia, irmãos, que vai afetar o mundo inteiro. Nós nunca sabemos. Aleluia, aleluia. Uma outra característica da visão que Deus te deu é que essa visão sempre vai te tornar dependente dele. Afinal de contas, queridos, Deus não iria te dar uma visão, um projeto, em que ele não fosse necessário. Toda visão que Deus te dá vai exigir que você dependa dele. É por isso que em muitas situações não vai ser da força do teu braço. Você vai olhar para você e vai dizer: não posso, não tenho, estou no lugar errado, em mim mesmo eu não consigo, mas eu sei que aquele que me deu a visão, ele tem tudo que eu preciso. Ele tem o recurso que eu preciso. Ele tem as direções que eu preciso. Ele tem tudo que eu preciso. Aleluia. E você se coloca em uma posição de dependência dele. Aleluia. Nunca se desconecte da fonte, irmãos. Aquele que te chamou, ele é fiel para cumprir o que prometeu. Ele é fiel. Não é o seu pastor que é fiel com você que vai fazer cumprir. O seu melhor amigo, o seu papai, a sua mamãe. Não. É Deus. Deus vai usar pessoas, vai usar situações para favorecer você, sim. Se preciso for, até anjo vai vir, irmão, para trazer a provisão, para trazer o escape.
Aleluia. Mas você não pode tirar os olhos dele. Dependa do poder de Deus. Fala comigo assim, eu decido hoje depender do poder de Deus. Não confia no seu intelecto. Não confia no que você acha que é capaz de fazer. Não, irmãos. A sua dependência vem de Deus. Quando você estiver achando que tudo que você conquistou foi na força do teu braço, na tua sabedoria, você está se desconectando. O sonho que Deus te deu tem que ser tão grande, que você tem que olhar para isso e falar assim, só pode ser Deus. Entendeu? Se você achar que faz na força do seu braço, se reconecta. Porque o que Deus te chamou para fazer, você vai depender dele. Olha mais uma vez, com um olhar de profeta para a pessoa que está ao seu lado, e diz assim, se o que Deus chamou você para fazer, parece fácil, parece que você consegue, na sua própria força, se reconecte, porque Deus tem algo maior para você. Aleluia. Pastor, como vai ser? Você sabe o como de tudo? Talvez você tenha alguns vislumbres, algumas direções, mas você não sabe de tudo. E graças a Deus que você não sabe de tudo. Porque se eu soubesse de tudo, eu nem estava aqui, irmão. Eu teria desistido antes de começar. Se eu soubesse de tudo que eu ia precisar enfrentar, das adversidades, das circunstâncias, das pedras no meio do caminho, se eu soubesse de tudo, eu teria ficado lá em Campina Grande há 20 anos atrás. E graças a Deus que eu também não sei de tudo que vai vir pela frente. Porque é tão grande, é tão grande, é tão grande que eu não sei como vai ser. Mas eu sei que vai. Sabe por quê, irmãos? Eu decidi uma coisa alguns anos atrás. Nada vai me parar. A visão que Deus te deu tem que ser tão grande, mas tão grande, que você tem que olhar para ela e falar, isso aqui é pequeno demais. Essa circunstância é rápido, passa rápido, é pequeno, é pequeno, é pequeno. Diante da visão que Deus te deu. Amém. Aleluia. Deus vai te levar a um lugar onde você vai precisar confiar plenamente nele. Senão não existe outra saída. E um outro aspecto que eu consigo ver na Bíblia, referente à visão que Deus nos dá, é que sempre ela será resistente, resiliente, ela vai vencer críticas e oposições. Você vai enfrentar críticas, você vai enfrentar oposições, e se não tem crítica, se não tem oposição, ou ela não chegou ainda, mas vai chegar. Aqueles que possuem a visão de Deus, provam da graça, e eles são capacitados para resistir, perseverar, e vencer qualquer desafio, confiando em Deus e na sua fidelidade. Amém? Está me acompanhando até aqui, irmãos? Tudo bem? Aleluia. Pastor, mas que visão é essa? Qual é a esfera dessa visão? Pode ser um chamado ministerial. Um propósito de vida que Deus colocou no seu coração. Talvez, irmãos, a visão que Deus te deu é uma ideia. Talvez você vai ser empresário, você nunca vai pegar no microfone e pregar aqui no púlpito. Mas Deus vai colocar em você um propósito de vida que vai afetar todas as pessoas que estão ao seu redor. Amém. Uma missão que Deus te deu. Talvez você vá alcançar ela através da sua profissão, das suas habilidades. Amém? De conhecimento.
talvez de uma faculdade, de uma posição na sociedade. Cada um de nós temos um chamado diferente, uma visão diferente. O título da mensagem de hoje é Siga em Frente. Porque talvez você está aqui e está sendo tentado a desistir. Assim como eu já fui várias vezes. Você está pensando em parar. Você está pensando em voltar. Mas a boa notícia que eu tenho para te dizer é que talvez você está passando por pressão. E às vezes, debaixo de pressão, nós tomamos decisões que são permanentes, de acordo com situações que são transitórias. Porque pensamos assim: se eu voltar, se eu desistir, se eu abrir mão, vai ser mais fácil. Eu me livro da pressão. Sim ou não? Agora, se eu te falar que se você passar de algo que é transitório, algo que vai passar, existe algo maior esperando por você depois disso. Eu já passei experiências demais para te falar que vale a pena perseverar em meio à pressão. Diante da crítica, persevere. Diante da oposição, persevere. Diante de circunstâncias contrárias, persevere. Ei, visão atrai crítica. Se eu te falar que a visão sempre morre na mão dos críticos, facilmente uma visão que Deus te deu morre na mão de outras pessoas, porque você deixou elas roubarem o que Deus colocou no seu coração. Repete comigo: a visão sempre morre na mão dos críticos. Talvez você já tenha compartilhado sua visão com alguém, e você tenha recebido afirmações que vão trazer dois elementos para você: incertezas, dúvidas, insegurança. Tudo bem com você? Tudo bem? Sabe por quê? Nessa equação de o como e o que, a gente sabe mais do que, desse lado da equação, do que como. E aí as pessoas começam a perguntar: mas como vai fazer? Você não é capaz. Você não pode. Sempre que você tenta provocar uma mudança, fazer algo para sair do status quo, do que está hoje, esse momento vai gerar, sabe o quê? Incerteza, insegurança. E aí você vai ter que aprender a lidar com esses momentos de instabilidade. Porque parece que os críticos sempre estão armados de fatos. Parece que as circunstâncias sempre têm elementos que vão nos fazer questionar, duvidar. Mas mesmo que você não tenha todas as respostas, mesmo que haja lacunas no plano, fica tranquilo, persevere. É normal, faz parte. Eu passei por isso, eu passo por isso, você também vai passar.
Amém? Quando pessoas começarem a questionar você sobre o que você vai fazer, você se sente numa situação confortável. Eu sei o que. Mas quando elas começam a perguntar como, as respostas ficam um pouco consistentes. A Bíblia vai falar sobre José, e vocês colocaram o tempo errado para mim hoje, tá? Como assim? Só tenho 2 minutos? Isso é levante contra o ministério pastoral dessa igreja. Mas eu vou acelerar aqui. Eu quero te dar mais alguns exemplos. A Bíblia fala que Deus chamou José e deu uma grande visão para ele. Essa visão veio através de um sonho, onde ele se tornaria um grande líder de influência, e a Bíblia diz que o sonho dele falava até de uma posição de governo e liderança sobre a sua própria família. Isso levantou, sabe o quê? Oposição, intriga, inveja, ao longo da sua vida. Começou com seus irmãos que o venderam como escravo, ele foi, mais para frente, injustamente acusado, preso, passou por muitas situações, mas a cada situação que ele passava, a cada perseguição, aquilo que Deus o havia chamado para fazer, não estava mais longe, mas cada vez mais perto. E ele não desistiu da visão que Deus o havia dado. Amém? Diante de todas as adversidades, ele manteve a sua fé em Deus. E chegou um momento que ele foi colocado como governador do Egito. A segunda pessoa mais importante naquela região. E por que não dizer da terra inteira, porque era a maior nação daquela época. Ele se torna o segundo em comando no Egito. E teve um momento sobre a terra que veio grande fome. E Deus o levanta em uma posição de autoridade para salvar não apenas a sua família, mas todo o seu povo. Chegou um momento em que ele salva a sua família. Amém? Gênesis capítulo 50, verso 20 vai dizer: vocês intentaram mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Olha só, vocês fizeram mal contra mim. O diabo, em outras palavras, fez o mal contra. Tentou me prender, tentou me matar, tentaram me escravizar, mas Deus transformou o mal em bem, para que hoje eu estivesse nessa posição e preservasse a vida de muitos, salvasse a vida de muitos. Amém. Aleluia. Em Gênesis 41, 52, José vai dizer o seguinte: ao segundo filho chamou Efraim, dizendo: Deus me fez prosperar na terra onde tenho sofrido. Deus prosperou José na terra que ele passou por sofrimento. Amém? A visão que Deus deu para José se cumpriu, sim ou não? Você está aqui ou você está pensando no almoço? Se cumpriu? Sim? Foi fácil? Enfrentou perseguição? Perseguição, calúnia, crítica, foi preso, mas ele não desistiu. Amém? Vou encurtar a história aqui. Se olharmos para Davi, vamos encontrar é a mesma coisa. Deus o chama para algo grande, reinar sobre Israel. Ele tinha apenas 30 anos, quando começou a governar. Mas Deus o chama quando ele era um jovem pastor, enfrentou crítica da sua família, dos seus irmãos, oposição. O rei Saul, por diversas vezes, quis matá-lo,
Porque inveja certa vez os irmãos de Davi falaram assim, em 1 Samuel 17, 28. Quando Eliabe, irmão mais velho de Davi, o viu falando com os soldados, ficou furioso e perguntou: o que você está fazendo aqui? O que aconteceu com aquelas poucas ovelhas que você deveria estar cuidando? Conheço teu orgulho e tua desonestidade. Você só quer ver a batalha. Foi ridicularizado. Isso aqui é antes da batalha dele com Golias aqui. Foi ridicularizado. Enfrentou crítica, oposição, mas tinha um grande chamado: unificar Israel, trazer paz para Israel. E não é à toa que há várias menções sobre a promessa que Deus havia feito, que o reino de Davi seria eterno. Ele preparou o caminho para a vinda do Messias. Amém. Vamos encerrar com Jesus. Jesus recebeu uma visão de Deus, sim ou não? Uma missão celestial, uma visão celestial. Jesus enfrentou problemas, críticas, oposições. Em João capítulo 1, verso 46, a Bíblia diz: Nazaré? Exclamou Natanael: pode vir algo bom de Nazaré? Filipe respondeu: venha e veja por si mesmo. Pode vir alguém bom, alguém que preste, que faça alguma coisa lá de Nazaré? Não importa de onde você veio, onde você nasceu, que família você veio, irmão. O que importa é se você tem uma visão de Deus, um chamado de Deus. Marcos 3, 21 vai dizer que a sua própria família criticou Jesus. Olha só o que relata lá em Marcos 3, 21. Quando sua família soube do que estava acontecendo, tentaram levá-lo à força, pois diziam: ele está fora de si. A família de Jesus olhando para Jesus, falando: vamos levar ele embora, porque ele está fora de si. Mas os mestres da lei, que haviam chegado de Jerusalém, diziam: ele está possuído por Belzebu, o príncipe dos demônios. É por meio dele, do poder dele, que expulsa demônios. Olha só. Agora os mestres da lei, falando que Jesus estava possuído por demônio. A família dizendo: ele está louco, está fora de si, vamos levar embora. Mas em Hebreus capítulo 12, verso 2 vai dizer: mantenhamos o olhar firme em Jesus, o líder e aperfeiçoador da nossa fé. Ele, Jesus, pela alegria que lhe estava proposta, ou seja, pela visão plena, completa, que era salvar eu e você, pagar o preço naquela cruz, pelos nossos pecados, pela alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e agora está sentado à direita no trono de Deus. Amém, irmãos? Quero encerrar essa mensagem dizendo que todos nós fomos chamados por Deus para realizar algo nessa terra. Amém? Alguns vão ser levantados em uma posição de influência que vão de fato afetar o mundo inteiro. Mas nem todos vão ter uma esfera de influência tão grande assim. Mas o fato é que todos nós fomos chamados para fazer algo, exercer algo. E quando chegarmos diante do Rei, para prestarmos contas a Ele, você não vai responder por mim, eu não vou responder por você. Tem gente perdendo tempo com inveja, brigando por posição. A inveja é um ladrão de dons, é um dreno, vai tirar você do foco, olhando para o resultado de outras pessoas. Mas porque fulano está e eu não estou, porque ele consegue e eu não consigo,
porque ele está lá e eu tenho mais qualificações, eu poderia estar lá. Não perca tempo com a inveja. Não existe concorrência no reino de Deus. Você foi chamado para algo único, exclusivo. Tem algo que só você vai fazer, que é teu, que Deus te deu. Amém. 1 Coríntios 3, 6, a Bíblia vai dizer: eu plantei a semente no coração de vocês, Apolo regou, mas foi Deus quem fez crescer. Não importa quem planta ou quem rega, mas sim Deus que faz crescer. Quem planta e quem rega trabalham para o mesmo fim, e ambos serão recompensados por seu próprio trabalho. Um planta, outro rega, um faz uma coisa, outro faz outra, outro faz outra. O que importa é que todos nós estamos trabalhando para o mesmo fim. Todos nós temos uma posição no reino de Deus. Amém? Fomos chamados para realizar algo para Deus, essa grande obra que Deus tem. O projeto que Deus tem para a igreja é discipular as nações, fazer discípulos, influenciar toda a terra com a cultura do reino. Todos nós temos um papel, temos dons, talentos que Deus nos confiou. Não estamos concorrendo uns com os outros. Fica de pé no seu lugar. Aleluia. Na quinta-feira eu citei o exemplo de Neemias. Eu quero que você preste bem atenção, que eu vou encerrar com isso. Quando Deus chama Neemias para um grande projeto, aquele projeto consumiu o coração dele. Ele começou a ficar entristecido por dentro, porque ele queria cumprir aquilo que Deus o havia comissionado para fazer. E aquilo já tomou conta da vida dele, dos pensamentos dele. E Deus o chamou para reconstruir os muros de Jerusalém. E por que eu quero chamar a atenção para Neemias? Porque talvez você olhe para essa história e fale assim: são apenas muros. Então a visão que Deus havia dado para ele é apenas reconstruir muros. Talvez você pense assim: mas eu não fui chamado para estar no púlpito, eu não fui chamado para pregar para multidões. Será que Deus não chamou você para construir coisas, ideias, projetos que aparentemente são naturais, mas que vão abrir portas, pavimentar caminhos, para que coisas extraordinárias da parte de Deus se manifestem para outras pessoas? Aparentemente eram muros, mas se você olhar o contexto, não era apenas muro. Aquilo de fato representava a preparação de um caminho para a vinda futura de um Messias. Neemias, ele chega lá em Jerusalém, aqueles muros estavam no chão há mais de 100 anos. Porque uma cidade sem muros há mais de 100 anos deveria ter seus muros reconstruídos. Ele começa a reconstruir os muros com pessoas que não eram construtores. Mas olha só, os governantes ao redor se levantaram contra, incomodou, porque reconstruir os muros daquela cidade representava fortificar Jerusalém, o povo de Deus, e eles conheciam quem era o povo de Israel e o seu Deus, e eles pensavam assim: se Israel ficar forte de novo, nos aspectos militares, econômicos e tudo, a gente está frito.
eles começaram a se levantar contra, ameaçar, destruir de novo, acabar com aquela obra. Neemias enfrentou crítica dos próprios judeus. Mas olha só, a Bíblia diz, irmãos, que a primeira coisa que Neemias fez diante da crítica e oposição foi orar. Ele orou. Depois ele foi mais criticado, mais perseguido. A segunda coisa que ele fez, ele se lembrou da sua origem. Quem o havia chamado para fazer aquilo. Terceiro, ele revisou o plano. Ele verificou se aquilo que ele estava fazendo estava de fato certo, ou se ele precisava mudar a estratégia. E ele muda a estratégia. Ele fala, agora metade vai construir e metade vai ficar armado. Em vigília, para ver se ninguém vai nos invadir. Amém. Grava isso. Está enfrentando perseguição? Vai na fonte. Busca Deus. Lembre-se de que você não chamou você mesmo, ou não deveria chamar você mesmo. Você foi chamado por Deus. Ele é a fonte de qualquer chamado que possamos ter. E terceiro, tem coisas que você precisa fazer, atitudes que você precisa tomar para ir para uma nova estação, um novo nível, mudanças que precisam ser feitas. Você não pode se acostumar com o que você está vivendo hoje. Eu queria que você fechasse seus olhos nesse momento. Eu queria orar por você. E nesse momento, enquanto eu oro por você, se você recebeu uma visão de Deus, se você tem uma visão de Deus, um projeto que Deus colocou nas suas mãos, eu queria que você pensasse sobre isso agora. E eu creio, o Espírito Santo trazendo clareza, revelando. Pai, te damos graças por essa manhã, Senhor. Obrigado pela tua palavra, que ela não volta vazia, mas ela sempre cumpre o propósito para o qual ela foi enviada. Eu sei que tem pessoas aqui pensando em desistir, pensando em retroceder, questionando como vai ser. Espírito Santo, faz aquilo que só você pode fazer. Espírito Santo, revela, traz clareza, em nome de Jesus. Espírito Santo, você é o nosso ajudador, conselheiro. Você prescruta as profundezas do conhecimento de Deus. Revela-nos com clareza a visão que o Senhor tem para nós. Nós não queremos ficar preocupados com o como vai acontecer, como as coisas vão acontecer, Pai. Nós só queremos clareza a respeito daquilo que o Senhor tem para nós. Eu declaro em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, Pai, o Senhor trazendo clareza, o Senhor trazendo convicção, Pai, o Senhor em nome de Jesus trazendo por dentro uma imagem clara, em nome de Jesus, Pai. Nós não vamos abrir mão, nós não vamos abrir mão, nós vamos perseverar diante de qualquer adversidade, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Ainda de olhos fechados, eu queria saber se você entrou aqui essa manhã e você nunca entregou sua vida para Jesus, e gostaria de entregar sua vida para Ele essa manhã, reconhecendo Ele como Senhor. Ele é a fonte, essa vida de realização completa, segundo a visão que Deus tem para você, ela começa no dia que você entrega a sua vida para Ele, reconhecendo Jesus como Senhor da sua vida. Se você deseja essa manhã entregar a sua vida para Jesus, levanta a sua mão, eu quero orar por você. Glória a Deus pela sua vida.
Posso orar por você? Vem aqui à frente, eu quero orar por você. Vem aqui. Não? Ah, mais alguém? Você pode fazer essa oração aonde você está, de onde você estiver. Se você está aqui e deseja entregar sua vida para Jesus, repete comigo assim: Senhor Jesus, eu reconheço o Senhor como único e suficiente Salvador da minha vida. Eu entrego todos os meus caminhos ao Senhor. Obrigado, Deus, porque hoje eu me torno teu filho. E eu sei que os melhores dias da minha vida começam hoje, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia! Abençoado. Senta só um pouquinho. Antes de encerrar o culto, teremos um momento especial. A apresentação de mais um bebê, do Vicente Freitas, do papai Éder e da mamãe Juliana. Podem subir aqui os familiares também. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Pode vir mais para cá. Esse é um momento sempre muito especial para nós como igreja. A apresentação do Vicente. A Bíblia diz que nós não precisamos batizar crianças nas águas, porque elas são salvas. Amém? Se Jesus voltar para buscar a sua igreja hoje, com certeza o Vicente vai ser arrebatado. Ele é salvo, amém? Mas a Bíblia diz que Jesus ele foi apresentado no templo. E nós cremos que isso é um padrão que deve ser seguido. Amém? Nós apresentamos nossos bebês, nossas crianças em sinal de consagração a Ele. Então o que nós estamos fazendo hoje com o Vicente é: Senhor, nós consagramos a vida dele ao Senhor, aos seus propósitos, aquilo que o Senhor tem para a vida dele, a visão que o Senhor tem para a vida dele. Nós consagramos ele ao Senhor. Amém? E esse é um testemunho público, porque vocês estão fazendo isso diante da igreja. Amém? Então isso representa algo para nós como igreja e também para o Senhor. Amém? E também vocês como família, principalmente papai e mamãe, têm a responsabilidade de conduzir o Vicente nos caminhos do Senhor. A Bíblia não diz para os pais apenas apontarem o caminho, mas a Bíblia diz que os pais devem conduzir no caminho. E quando ele ficar velho, jamais ele vai se desviar. Amém? Então também isso é um compromisso que vocês assumem diante da igreja e diante do Senhor. Amém? Vamos orar por ele e abençoar a vida dele. Estende tuas mãos para cá, querido. Pai, obrigado por essa manhã especial, onde estamos apresentando o Vicente ao Senhor.
Nós declaramos a Tua bênção sobre a vida dele, Pai. Declaramos que ele vai crescer em graça, conhecimento, sabedoria, que ele vai ser cercado, Senhor, pela Tua paz, prosperidade, pela Tua graça, Senhor. Nós declaramos ele crescendo em saúde, Pai, em nome de Jesus. E à medida que ele for crescendo, ele vai entender aquilo que o Senhor tem para a vida dele, Pai. Eu declaro o Senhor revelando todos os propósitos que o Senhor tem para a vida dele. Tudo que ele colocar as mãos para fazer, Pai, ele vai prosperar e ser abençoado e próspero, em nome de Jesus. Nós também oramos, Pai, pelo Éder e pela Juliana. Declaramos sobre a vida dele e sobre os familiares sabedoria vinda do alto, para que possam conduzi-lo no caminho, Pai. E quando ele crescer, ele jamais vai se desviar dos caminhos. Então eu declaro, Pai, creio em nome de Jesus, na Tua graça e no Teu Espírito, conduzindo essa família, Pai, nos Teus caminhos. É assim que nós oramos e abençoamos, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Uma salva de palmas. Parabéns, queridos, parabéns. Deus abençoe vocês. Tiraram foto? Ok, obrigado, gente. Agora sim, fica de pé. Seja abençoado. Tem mais algum aviso? Livros? Tem alguns livros para indicar para você. Planos, propósitos e práticas. O que fazer quando a fé parece fraca e a vitória perdida. A autoridade em 3 mundos. Esse livro é maravilhoso. Armado para o combate, do Rick Renner. Amém? Seja abençoado em nome de Jesus. Pratique essa palavra, sua vida nunca mais será a mesma. Amo vocês.